Olá, olá a todos do canal YouTube Espirituais. Mais uma vez, meus queridos, meus amados, estou aqui trazendo mais um personagem aqui para todos vocês terem tomado conhecimento, né, o significado deste homem tão maravilhoso, a qual vocês vão se surpreender quem é o homem. É o patriarca Noé. Noé foi um homem querido de Deus, amado por Deus, né? Um homem que foi agraciado por Deus, com uma história relata que ele andou com Deus, como Enoque andou com Deus também. Noé era da linhagem de Sete, meus amados. Então, o significado do nome Noé quer dizer descanso. Olha que palavra linda. Noé descansou em Deus, meus amados. Então, como eu mencionei, ele veio da linhagem de Sete, né? O mundo estava em corrupção, em pecado, né? E Deus então resolveu destruir o mundo, acabar com o mundo. Então Deus se agraciou de Noé, resolveu salvar Noé e toda a sua família. A história de Noé, meus amados, meus queridos, se inicia em Gênesis capítulo 5, versículo 28 e termina em Gênesis 10, versículo 32, aonde termina toda a história de Noé, meus amados. Em Gênesis 5, versículo 28, diz a história que Lameque tinha 182 anos quando gerou Noé, meus amados, meus queridos. E no capítulo 5, meus amados, no versículo 32, diz a história que Noé tinha 500 anos, meus queridos, quando gerou Sem, Cã e Jafé, seus 3 filhos, né? Então, no capítulo 7, no versículo 6, diz a história que Noé tinha 600 anos quando o dilúvio veio sobre a terra, meus queridos. É isso aí, meus queridos. Então, E no capítulo 9, no versículo 28, diz a história que Noé viveu ainda 350 anos depois do dilúvio, meus amados, meus queridos. No versículo 28, esse mesmo capítulo, no capítulo 9, diz a história que Noé viveu 950 anos. Foi todos os dias dos anos da vida de Noé. Então isso é um pequeno resumo da história de Noé. Creio que você aprendeu muito, um pouco desse conhecimento, um pouco dessa leitura, né? Eu creio que vai ajudar você muito, cara leitor. Você que não conhecia a história de Noé ou está passando a conhecer um pouco da história dele, creio que isso ajudou bastante a tua vida. Então, Deus salvou Noé, seus 3 filhos, sua esposa e suas 3 noras. Um total de 8 almas se salvaram naquela época do dilúvio, meus amados, né? Devido a todo o pecado da humanidade no mundo, né? Então, isso é um pequeno resumo. Não podemos alargar esse assunto, porque a história de Noé é bem profunda, bem ampla, né? Bem espaçosa. Tomaria aqui praticamente horas e horas em gravações aqui, mas isso é um pequeno resumo da história. Então, aproveita, vai lá, já lê um pouquinho. Gênesis capítulo 5, versículo 28, se inicia a história de Noé. Depois termina em Gênesis 10, versículo 32, termina a história de Noé. Tá bom, meus amados, meus queridos? Deus abençoe todos ricamente. Se você gostou, compartilha essa mensagem e segue com a mim para todos tomar conhecimento dessa mensagem. Deus abençoe todos.